Olá pessoal, para a nossa videoaula de hoje eu trago para vocês esse lindo ursinho de amigurumi que é bem simples de fazer, pessoal. No vídeo você vai encontrar o passo a passo. Eu fiz o vídeo, pessoal, com uma linha na cor rosa bebê para ficar mais fácil a visibilidade para vocês, tá certo? Eu utilizei, pessoal, linha Anne, eu trabalhei com ela com fio dobrado, tá? Mas caso vocês queiram trabalhar com fio amigurumi, não tem problema, tá? Eu só trabalhei com a linha Anne porque é o que eu tinha aqui na minha casa e então para ficasse na espessura do fio do amigurumi, eu trabalhei com fio dobrado, tá certo? Eu vou utilizar também, pessoal, agulha de crochê de 3 milímetros e agulha de tapeçaria. Vamos usar também manta acrílica para enchimentos, tá? E 2 olhinhos para colocar no nosso ursinho, tá certo? Eu espero que vocês gostem, pessoal. Dúvidas, deixe aqui no comentário. E não esqueça, pessoal, de se inscrever aqui no canal e deixar também um joinha aqui no vídeo, sinalizando que vocês gostou, tá certo? Vamos para a nossa videoaula, então? Vamos dar início então, pessoal, ao nosso ursinho. Aqui, pessoal, eu estou trabalhando com o fio da Anne. Vou trabalhar com o meu fio dobrado, tá? Para quem quiser trabalhar com fio amigurumi, não tem problema. Aí você vai seguir somente com fio, tá? Aqui, para poder alcançar a grossura necessária, eu trabalho com o fio da Anne dobrado, tá? Então, vamos dar início, então. Vou fazer aqui minha primeira correntinha e vou trabalhar aqui mais 2 correntinhas, ficando no total de 3 correntinhas. Fecho na minha primeira correntinha com um ponto baixíssimo. Vamos subir uma correntinha que vai representar meu primeiro ponto baixo. E aqui dentro dessa argolinha, a gente vai trabalhar mais 5 pontos baixos. Então, eu venho e faço 1, 2, 3, 4 e 5. Fecho aqui na minha correntinha com um ponto baixíssimo. Agora, pessoal, nós vamos seguir trabalhando, aumentando as nossas carreiras, tá? Para poder alcançar a circunferência desejada, que será com 48 pontos baixos. Então, para cada carreira, a gente trabalha 6 aumentos. Então, nessa primeira carreira, eu vou trabalhar 2 pontos baixos, subo aqui minha correntinha e trabalho 2 pontos baixos para cada um daqueles pontos de base. Então, para essa primeira carreira, a gente vai ficar no total de 12 pontos baixos, tá? Cheguei aqui no meu último ponto, onde eu trabalhei meu aumento, fecho a minha carreira aqui com um ponto baixíssimo, tá? Agora, a gente vai passar para a terceira carreira com aumentos. Eu subo uma correntinha e vou para o meu próximo ponto, onde eu vou trabalhar um aumento. No próximo ponto, eu trabalho apenas um ponto baixo. E no próximo ponto, eu vou trabalhar o meu aumento. Então, a gente vai intercalar dessa forma, trabalhando um aumento e um ponto baixo apenas no ponto de base. Chegando aqui no final, você vai fechar na sua correntinha com um ponto baixíssimo. Nessa carreira, ficará no total de 18 pontos baixos. Próxima carreira, pessoal, vamos subir aqui uma correntinha e vou para o meu próximo ponto, onde eu vou trabalhar um ponto baixo. Próximo ponto, trabalho o meu aumento. Então, nessa carreira, vamos aumentar o intervalo aqui dos nossos aumentos. Então, eu trabalho 2 pontos baixos para poder fazer o aumento. Nessa carreira, nós vamos ficar no total de 24 pontos baixos, tá? Você deverá seguir dessa forma, intercalando os seus aumentos até chegar no final da sua carreira. Chegando aqui no final, feche na sua correntinha com um ponto baixíssimo. Para a nossa quinta carreira com aumentos, eu vou subir minha correntinha, vou no meu próximo ponto e vou trabalhar um ponto baixo. Próximo ponto, um ponto baixo. E agora sim, eu vou trabalhar o meu aumento. Então, nessa carreira, a gente vai trabalhar a cada 3 pontos baixos, eu trabalho o meu aumento, tá?
Nessa carreira, a gente vai ficar no total de 30 pontos baixos. Então, são 3 pontos baixos e um aumento. Vamos seguir dessa forma por toda a carreira. Chegando no final, não esqueça de fechar na sua correntinha com ponto baixíssimo. Para a nossa sexta carreira, pessoal, vamos subir aqui, então, novamente uma correntinha. E nós vamos aumentar o nosso intervalo para poder fazer o aumento. Aqui agora a gente vai trabalhar 4 pontos baixos, um para cada um dos pontos de base. E no seu próximo ponto, você vai trabalhar o seu aumento. Então, vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4. E aí, fará o aumento. Nessa carreira, pessoal, vamos ficar no total de 36 pontos baixos, tá certo? Bem, pessoal, agora para a nossa sétima carreira, a gente vai trabalhar 5 pontos baixos para poder trabalhar o nosso aumento, tá? Então, vamos seguir aqui, ó, fazendo os 5 pontos. E aí, sim, eu vou trabalhar aqui o meu aumento. Vamos seguir assim por toda a carreira. A cada 5 pontos baixos, eu trabalho o meu aumento. Chegando aqui no final, feche na sua correntinha com um ponto baixíssimo. Para a nossa última carreira de aumentos, pessoal, nós vamos trabalhar 6 pontos para poder fazer o nosso aumento. Tenho aqui meus 6 pontos baixos. E aqui no próximo ponto, eu vou trabalhar o meu aumento. Nessa última carreira, pessoal, a gente vai ficar no total de 48 pontos baixos, tá? Então, nós vamos seguir por toda a carreira dessa forma. A cada 6 pontos, trabalhe o seu aumento. E depois, pessoal, a gente vai manter esses pontos baixos por 10 carreiras, onde a gente não vai trabalhar aumentos e nem diminuições, tá certo? Vamos só manter os nossos pontos, ok? Então, trabalhe essa última carreira com aumento, né? Que vai ficar com os 48 pontos baixos, e depois você deverá trabalhar 10 carreiras mantendo esses pontos baixos, tá certo? Depois de ter trabalhado aqui, pessoal, nossas 10 carreiras mantendo nossos pontos, agora a gente vai passar para a parte de diminuições da cabecinha do nosso ursinho, tá? Então, a gente vai trabalhar dessa forma. Você vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, assim como a nossa última carreira que era 6 pontos baixos para fazer um aumento, agora que a gente vai iniciar com 6 pontos baixos para fazer uma diminuição. E como que eu faço a minha diminuição para não ficar tão aparente no meu trabalho? Eu venho aqui, ó, a gente tem as duas alcinhas aqui do nosso ponto, nós vamos pegar a da frente, ó, eu passo aqui a minha agulha, pegando a minha alcinha, e vou aqui no ponto do lado, ó, e faço a mesma coisa, ó. Pegando somente a alcinha da frente. Aí, eu laço, puxo o meu fio e trabalho o meu ponto baixo. Dessa forma, a sua diminuição não vai ficar aparente no seu trabalho, tá? Então, vamos novamente, ó. Trabalho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Venho aqui na minha alcinha da frente, ó. Passo a minha agulha, vou no próximo ponto e puxo aqui o meu fio. E trabalho a minha diminuição aqui. Então, nós vamos a sequência assim por toda a carreira. A cada 6 pontos baixos, eu trabalho a minha diminuição. Chegando aqui no final, feche na sua correntinha com um ponto baixíssimo. Para a nossa próxima carreira em diminuição, vou trabalhar aqui minha correntinha, vai representar meu primeiro ponto. E vamos ver, ó, 5 pontos baixos, já contando a minha correntinha. Então, nosso intervalo será de 5 pontos para fazer a nossa diminuição. Trabalho 1, 2, 3, 4, 5.
e faço aqui a minha diminuição. Vamos seguir assim por toda a carreira, chegando no final, feche na sua correntinha com um ponto baixíssimo. Próxima carreira, pessoal, vamos trabalhar aqui 1, 2, 3, 4. Vai ser 4 pontos baixos para a gente trabalhar a nossa diminuição. Veja que nós vamos diminuindo o intervalo dos pontos para poder fazer a diminuição, tá? Então, trabalho aqui 4 pontos e uma diminuição. Vamos seguir assim por toda a carreira, chegando no final, feche na sua correntinha com um ponto baixíssimo. Para a nossa próxima carreira, iremos trabalhar aqui, pessoal, 3 pontos baixos para poder trabalhar a nossa diminuição. Então, a cada 3 pontos, você deverá fazer a sua diminuição. Siga assim por toda a sua carreira, chegando no final, feche na sua correntinha com um ponto baixíssimo. Para a nossa última carreira aqui, pessoal, onde a gente vai trabalhar diminuição, tá? Nós vamos trabalhar cada 2 pontos, uma diminuição. Eu venho aqui, ó, e trabalho 2 pontos. Já. Bem, pessoal, para a nossa última carreira em diminuição, vamos subir aqui a correntinha e vamos trabalhar 2 pontos baixos, já contando a minha correntinha, para poder fazer a minha diminuição. Então, eu trabalho 2 pontos e uma diminuição. Nós deveremos seguir assim por toda essa carreira, tá? E a sua próxima carreira, pessoal, será mantendo esse ponto que vai sobrar aqui dessa última carreira de diminuições, tá? Então, a nossa próxima carreira, a gente vai trabalhar somente ponto sobre ponto, por uma carreira. Depois eu volto para a gente trabalhar os nossos aumentos novamente, para seguir com o corpinho do nosso ursinho. Depois de ter feito as nossas diminuições, agora a gente vai crescer a nossa peça para fazer o corpinho. Então, vou subir aqui uma correntinha, venho no meu próximo ponto e vou trabalhar um ponto baixo apenas. No meu próximo, eu vou trabalhar o meu aumento. Então, a cada 2 pontos baixos, eu vou trabalhar aqui um aumento, tá certo? Vamos seguir assim por toda essa carreira, chegando no final, feche na correntinha com um ponto baixíssimo. Próxima carreira, vamos subir uma correntinha e eu vou trabalhar aqui mais 2 pontos baixos para poder trabalhar o meu aumento. Então, nessa carreira, a cada 3 pontos baixos, você deverá fazer o seu aumento. Vamos seguir assim por toda essa carreira. Lembrando que no final, feche na sua correntinha com ponto baixíssimo, tá certo? Para a nossa próxima carreira, eu vou subir uma correntinha. Vamos trabalhar 4 pontos para poder fazer o aumento, tá certo? Lembrando que aqui eu já tô contando a minha correntinha. Então, vou trabalhar aqui, pessoal, ó, 4 pontos baixos e um aumento. Você deverá seguir assim por toda a sua carreira, chegando no final, feche na sua correntinha com ponto baixíssimo. Vamos para a nossa última carreira de aumento, pessoal. Diferentemente da cabecinha, que a gente trabalhou até ter 6 pontos baixos e um aumento, para a parte do corpinho, a gente vai trabalhar até ter 5 pontos baixos e um aumento, tá? Então, a gente vai seguir assim, nessa carreira, trabalhando 5 pontos, para poder fazer aqui, então, o meu aumento. Tá certo? Depois, pessoal, que vocês terminarem essa carreira, você vai seguir da mesma forma que a gente fez aqui da cabecinha, depois que a gente terminou a nossa última carreira de aumentos. Vamos manter 10 carreiras com pontos baixos, sem fazer aumentos e sem fazer diminuições.
Depois que você fizer suas 10 carreiras, aí sim você vai trabalhar as diminuições igual a gente fez aqui na cabecinha. Porém, como aqui no corpinho a gente vai trabalhar apenas até 5 pontos baixos para ter um aumento, quando você for fazer a parte de diminuições, você deverá fazer 5 pontos baixos e uma diminuição. Depois, 4 pontos baixos, uma diminuição, 3 pontos baixos e diminuição, 2 pontos baixos e uma diminuição, e depois a cada 1 ponto baixo e uma diminuição. Deixe um pedaço de fio para fazer o acabamento de costura, tá certo? Então, eu vou seguir aqui com essa parte do meu corpinho e já vou voltar com ela pronta. Bem, pessoal, vamos dar início então aqui à perninha e os bracinhos, que eles serão feitos todos na mesma medida, tá, pessoal? Então, você deverá fazer 4 peças iguais a essa que eu vou iniciar agora. Bem, vamos iniciar aqui com 3 correntinhas. Vou fechar na minha primeira correntinha com ponto baixíssimo, vou subir uma correntinha que vai representar meu primeiro ponto baixo. Aqui dentro da minha argolinha, eu vou colocar mais 5 pontos baixos. Ficando no total de 6 pontos baixos. Fecho aqui na minha correntinha com ponto baixíssimo. Próxima carreira, nós vamos colocar aumento em todos os pontos, ficando no total de 12 pontos baixos. Então, para cada um dos pontos de base, eu coloco 2 pontos baixos. Vamos chegar aqui no final da nossa carreira, eu faço um ponto baixíssimo na minha correntinha. Próxima carreira, eu vou trabalhar uma correntinha e um ponto baixo com aumento. Faço um ponto baixo e no próximo eu trabalho o meu aumento. Então, nós vamos intercalar dessa forma por toda essa carreira. A cada um ponto baixo, eu trabalho o meu aumento. Chegando no final, feche com ponto baixíssimo na sua correntinha. Próxima carreira, pessoal, vou subir uma correntinha, venho no meu próximo ponto e trabalho um ponto baixo. No próximo, eu vou trabalhar o meu aumento. Então, a cada 2 pontos baixos, a gente vai trabalhar um aumento. Nessa carreira, a gente vai ficar no total de 24 pontos baixos. Você vai seguir assim por toda a sua carreira, chegando no final, feche com um ponto baixíssimo. Após ter terminado essa carreira, pessoal, vocês vão fazer mais 5 carreiras, mantendo esses 24 pontos por carreira, tá certo? A gente não trabalha aumentos e nem diminuições, apenas ponto sobre ponto por 5 carreiras, ok? Feito aqui, pessoal, minhas 5 carreiras, agora a gente vai passar para o processo de diminuições, tá? Então, pessoal, aqui agora a gente vai diminuir 3 pontos nessa carreira. Então, eu vou iniciar aqui com uma correntinha e vou trabalhar mais 6 pontos baixos, ó, ficando no total de 7 pontos baixos. Então, vamos lá, ó, 4, 5, 6, 7. E nesse ponto, eu vou trabalhar uma diminuição. Conto 1, 2 pontos baixos. E novamente, vou trabalhar uma diminuição. Vamos trabalhar aqui agora novamente 7 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E trabalho novamente uma diminuição. Sobrou aqui 2 pontos e eu vou manter eles ponto sobre ponto. Então, nessa primeira carreira, pessoal, a gente trabalhou 7 pontos baixos, uma diminuição, 2 pontos baixos, uma diminuição, 7 pontos baixos, uma diminuição e finalizamos a carreira com 2 pontos baixos. Nessa próxima carreira, a gente vai trabalhar apenas uma diminuição. Então, vou trabalhar aqui 9 pontos baixos, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9. E aqui ao meio eu vou trabalhar uma diminuição apenas nessa carreira. Aqui agora, pessoal, você deverá seguir essa carreira mantendo seus pontos sobre pontos, que aqui ressoou 10 pontos baixos. Chegando no final, feche na sua correntinha com um ponto baixíssimo. Vamos lá, pessoal, novamente, vamos subir uma correntinha e vou trabalhar 6 pontos baixos. 3, 4, 5, 6. Lembrando que nessa carreira eu vou fazer 2 diminuições novamente, tá? Então, aqui eu trabalhei meus 6 pontos baixos, venho aqui ao meio e trabalho uma diminuição. Vamos trabalhar 3 pontos baixos. E vou fazer mais uma diminuição. Feito isso, pessoal, você vai seguir a sua carreira mantendo os pontos sobre pontos que restaram aqui até fechar sua carreira. Aqui restou 7 pontos baixos, onde você vai manter ponto sobre ponto. As diminuições ficou aqui ao meio do nosso trabalho. Próxima carreira, vamos novamente trabalhar 2 diminuições ao centro do nosso trabalho. Vou trabalhar aqui, então, 7 pontos baixos. 2, 3... 4, 5, 6, 7. 7. E trabalho uma diminuição aqui ao meio, ó. Trabalho 2 pontos baixos. E novamente vou fazer uma diminuição. E vamos seguir aqui até o final da nossa carreira, mantendo os pontos sobre pontos, tá? Cheguei aqui no final, fecho na minha correntinha com ponto baixíssimo. Vamos iniciar agora a nossa próxima carreira. Vou subir uma correntinha e vou trabalhar mais 4 pontos baixos. Ficando no total de início com 5 pontos baixos. Venho aqui e vou trabalhar uma diminuição. Trabalho um ponto baixo e novamente outra diminuição. E vou seguir aqui mantendo os meus pontos sobre pontos. Vamos agora passar para a nossa última carreira em diminuição, pessoal. Então, vou vir aqui e vou trabalhar uma correntinha e mais 3 pontos baixos, ficando no total de 4 pontos baixos de início. Venho aqui no meu próximo ponto e trabalho uma diminuição. Faço um ponto baixo. E novamente uma diminuição. E vou mantendo aqui meus pontos sobre pontos. Essa é a nossa última carreira, pessoal, com diminuições. Porém, você vai trabalhar mais 4 carreiras mantendo esses pontos aqui que restaram. Depois que você trabalhar essas 4 carreiras, você deverá deixar um fio para fazer a costura no seu ursinho, tá certo? Lembrando que depois de fazer essa pecinha, você deverá ainda fazer mais 3 peças idênticas a essa, tá certo? Vamos fazer agora, pessoal, a orelhinha do nosso ursinho. Então, vou iniciar aqui novamente com 3 correntinhas. Fechar na minha primeira correntinha com ponto baixíssimo. Subo uma correntinha e aqui agora eu vou colocar 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5. Fecho na minha primeira correntinha que eu tinha aqui do meu trabalho. Para a nossa próxima carreira, eu vou iniciar com
uma correntinha e vou trabalhar um aumento no mesmo ponto. Nessa carreira, a gente vai ficar no total de 12 pontos baixos, pois iremos trabalhar aumentos em todos os nossos pontos. Para a minha próxima carreira, pessoal, eu vou trabalhar uma correntinha e um ponto com aumento. Então, a gente vai intercalar essa carreira, ficando um total de 18 pontos baixos. Então, eu tenho aqui um aumento e um ponto baixo. Eu vou seguir assim por toda essa carreira, chegando aqui no final, eu fecho na minha primeira correntinha com um ponto baixíssimo. Para a nossa próxima carreira, eu vou subir a minha correntinha e vou trabalhar mais um ponto baixo. E aí sim eu trabalho no próximo ponto um aumento. Para essa carreira, a cada 2 pontos de base, eu vou trabalhar o meu aumento. Vamos seguir dessa forma por toda a nossa carreira. Chegando no final, feche na sua correntinha com ponto baixíssimo e depois de ter finalizado essa carreira, ela é a última de aumento, pessoal. Então, você deverá manter por 3 carreiras, ponto sobre ponto, tá certo? E aí, depois eu volto para a gente trabalhar uma pequena diminuição antes de finalizar, antes de arrematar o nosso fio, tá certo? Bem, pessoal, na nossa última carreira aqui, eu vou trabalhar uma leve diminuição, tá? E eu vou trabalhar diminuição normalmente como é feito em pontos baixos. Não vou fazer aquela diminuição que eu fiz durante a diminuição do corpinho e da perninha, tá? Aqui a gente vai trabalhar normalmente. Então, venho aqui, faço 2 pontos baixos, puxo aqui o meu fio, vou no próximo ponto, puxo o fio. Laço e removo os dois de uma única vez. Então, somente aqui eu vou trabalhar essa diminuição normalmente, tá? Então, a cada 2 pontos, você vai trabalhar a sua diminuição. Chegando ao final da sua carreira, você já pode arrematar o seu fio, tá? E deixar um pedaço de fio para fazer a costura no seu ursinho. Lembrando que você deverá fazer 2 pecinhas iguais a essa, tá? Vamos dar início agora, pessoal, ao focinho. Aqui eu vou trabalhar 3 correntinhas, fechando a minha primeira correntinha com um ponto baixíssimo. Vamos subir uma correntinha. E eu vou vir aqui dentro do mesmo espaço e trabalhar mais 5 pontos baixos. Ficando no total de 6 pontos baixos. Fecho na minha primeira correntinha com ponto baixíssimo. Próxima carreira, pessoal, eu vou trabalhar aumento em todos os meus pontos. Ficando aqui no total de 12 pontos baixos. Fecho na minha primeira correntinha com ponto baixíssimo. Próxima carreira, vamos trabalhar aumentos, porém vamos intercalando. Novamente, ó, trabalho um ponto baixo e um aumento. Um ponto baixo e um aumento. Vamos seguir assim por toda essa carreira, chegando no final, fecha na sua correntinha com ponto baixíssimo. Próxima carreira, eu vou iniciar com um ponto baixo. No meu próximo ponto, eu vou trabalhar um ponto baixo novamente. E no próximo é que eu vou trabalhar o meu aumento. Então, vamos trabalhar nessa carreira, a cada 2 pontos baixos, um aumento. Ficando no total, pessoal, de 24 pontos baixos, tá? Vamos seguir assim por toda essa carreira e depois, pessoal, a gente vai trabalhar por 6 carreiras mantendo esses pontos, tá? Então, você finaliza essa carreira com aumentos e depois você vai trabalhar 6 carreiras onde você não vai trabalhar nem aumentos e nem diminuições, apenas ponto sobre ponto, tá? Lembrando que tem que deixar um pedaço de fio para fazer a costura no seu ursinho.
Bem, pessoal, agora com o meu fio dobrado, tá? Eu vou dar início à parte do focinho aqui do meu ursinho. Então, eu vou iniciar, pessoal, a gente vai contar aqui, ó, 1, 2, 3. Na terceira carreira, de dentro pra fora, ó, você vai vir com a sua agulha. E nós vamos passar, descer ela, pessoal, nessa parte onde tem um círculo aqui, que eu iniciei a minha carreira do meu focinho. Então, eu desço aqui e vou puxar aqui o meu fio, ó. Arrumo ele para que ele não feche o meu ponto, tá? E aqui agora, pessoal, a gente vai contar, ó, 1, 2, no terceiro ponto aqui dessa carreira, onde a gente iniciou, tá vendo? Eu vou deixar, então, ó, 1, 2 buraquinhos, eu vou vir na terceira. Nós vamos ficar passando esse fio, pessoal, até ele ficar todo fechadinho aqui ao meio, tá? Então, são 4 pontos que a gente vai fazer esse processo, ó. Veja que aqui eu formei um Vzinho, só para fazer a marcação. Venho nesse ponto aqui da lateral, ó, do segundo ponto, e puxo aqui o meu fio. Sempre entrando aqui nesse buraquinho que a gente tem ao meio, tá, pessoal? Vou para o próximo ponto, ó. Então, aqui agora a gente tem os 4 pontos passado uma vez o nosso fio, tá? Então, aqui a gente já marcou quais os pontos que a gente vai estar trabalhando o bordado. Então, aqui agora, ó, eu venho aqui no meu primeiro, então, vou vir passando assim, ó. Passo uma vez aqui. Sempre acertando, pessoal, para não ficar embolado aqui na frente, tá? Vou pro segundo. Então, a gente vai vir intercalando eles aqui, ó, sempre passando uma vez em cada um, até ficar bem fechadinho aqui o nosso narizinho, tá? Vou pro terceiro. Assim, você não vai correr o risco, pessoal, de passar mais de uma vez em um único buraquinho, tá? Fazendo dessa forma aqui. E vou aqui no meu quarto, ó. Eu vou fazer isso, pessoal, mais 2 vezes, essa mesma forma. Vindo no primeiro, depois no segundo, depois no terceiro e depois no quarto. Que aí ele vai ficar bem fechadinho. Finalizando aqui, eu volto pra gente fazer a parte de baixo. Depois de ter passado, pessoal, 4 vezes em cada um dos buraquinhos, veja como que ficou preenchido aqui o focinho do nosso ursinho. Aqui agora, pessoal, no mesmo rumo aqui, eu vou descer contando 2 carreirinhas, ó. Eu vou vir com a minha agulha e puxar aqui o meu fio e sempre entrando aqui ao meio, ó. Passo 2 vezes nesses mesmos pontos que eu entrei, ó, voltando aqui ao meio. E agora, pessoal, no mesmo rumo, eu vou descer mais uma carreirinha aqui, ó. Só que agora eu vou pegar somente uma carreira, ó. E volto aqui onde eu iniciei. Então, vai ficar 2 pontinhos aqui, depois do meu focinho, tá? Depois de ter feito isso, você já pode arrematar o seu fio, que a parte do seu focinho já vai estar pronta. Bem, pessoal, vamos dar início à parte de costura aqui do nosso ursinho. Vou começar pela parte da orelhinha. Veja, pessoal, que as carreiras que iniciamos, eu vou deixar na parte de trás aqui do meu trabalho, tá? Então, aqui agora, ó, eu vou vir, posicionar aqui minha orelhinha, eu vou contar, ó, 1, 2, 3, 4. Na minha quarta carreira, eu vou pegar aqui no meu ponto e nos 2 pontos aqui da minha orelhinha e vou puxar aqui o meu fio. Por ser a primeira pecinha, pessoal, não tem problema, não vai ter necessidade de vocês ficarem olhando se está no mesmo rumo, tá? E iniciando também contando 1, 2, 3 na quarta carreira aqui, vai ficar fácil de vocês iniciar na sua orelhinha do outro lado, tá? Então, vem aqui na minha próxima carreira, ó, sempre na próxima, e pego 2 pontos da lateral da minha orelhinha do lado de lá. Lembrando, pessoal, que aqui no primeiro ponto e no último, eu passo 2 vezes o meu fio para que a minha orelhinha fique bem firme.
Ó, terceira carreira, pegando sempre na mesma linha dos pontos, tá? Isso é bem importante, assim o seu trabalho vai ficar alinhado e não vai correr o risco de ficar torto, tá? Então, vem, ó, costurando, pegando na carreira e pego em 2 pontos da carreira de lá. Ó. Pego um ponto aqui e vou na carreira de lá. Cheguei aqui no meu último ponto, eu vou passar 2 vezes aqui antes de arrematar o meu fio, tá? Então, vou contar aqui pra vocês, ó, eu peguei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreiras no total, tá? Para poder fazer a aplicação da minha orelhinha. Então, agora no mesmo rumo, pessoal, você vai colocar sua outra orelhinha. Então, você vai contar aqui, ó, pegando no mesmo rumo, você conta 1, 2, 3, 4 e inicia a costura aqui da sua orelhinha. Você vai pegar por 7 carreiras entre a sua orelhinha e a cabecinha do seu ursinho, tá certo? Aqui eu gostaria de passar como que eu fiz a parte da costura aqui do meu focinho. Não gravei aqui o passo a passo, pessoal, porque eu tenho uma dificuldade em estar posicionando aqui o focinho para fazer a costura perfeita aqui para vocês. Mas eu vou estar auxiliando vocês aqui através do vídeo, tá? E não é difícil de fazer, você só precisa estar com ele bem posicionado para que não fique torto, tá certo? Então, centralizando a sua peça ao meio, tá? Você vai costurar esse focinho, pessoal, por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu utilizei aqui 7 carreiras para fazer a costura do meu focinho, tá? Depois coloquei os meus olhinhos, ó, veja que ficou aqui, ó, 1, 2, na terceira carreira eu coloquei o meus olhinhos, tá? Se você olhar, ó, ele tá rente ao final aqui do meu focinho, tá vendo? Aqui, pessoal, entre um olhinho e o outro ficou 8 pontos, tá? Então, eu fiz a costura dos meus olhinhos, porque eu ainda não achei aqui na minha cidade, pessoal, aquele olhinho que você tem como, tipo, parafusar ele no amigurumi. Aquele lá é bem prático se você achar na sua cidade, né? Ele é bem prático de estar dando o acabamento, tá certo? Bem, pessoal, para fazer a costura da nossa perninha, veja que aqui, pessoal, a parte onde ficou mais levantadinha do pezinho do nosso ursinho, ele deve ficar do lado de fora, dessa forma. Mas veja que o nosso fio ficou no acabamento, se a gente posicionar ele do lado de fora, ficou bem aqui ao meio. Então, eu venho aqui, ó, com a minha agulha, e eu vou trazer esse fio para a lateral, ó. Então, vou vir aqui costurando dessa forma até chegar aqui nos meus 2 últimos pontos aqui da lateral, tá? Agora sim eu vou dar início aqui na costura. Eu vou contar, pessoal, dessa parte aqui onde a gente iniciou o aumento, ó, você conta 1, 2, na terceira carreira você já vai posicionar aqui a sua perninha, que é onde a gente vai começar a nossa costura. Ela deve estar alinhada junto à sua orelhinha, tá? Então, pegando aqui nessa carreira, na terceira carreira aqui que eu contei pra vocês, ó, você vem pegando na sua perninha e no ponto da carreira lá do ursinho, ó. Deixa eu tentar modificar aqui a posição, pra ficar mais fácil de vocês verem, ó. E é só você vir costurando, pegando na carreira aqui, que eu falei pra vocês, e pegando na perninha aqui do meu ursinho, ó. No último ponto, a gente passa 2 vezes, tá? Para ficar bem reforçado. Então, nós vamos fazer esse mesmo processo com a parte de baixo aqui da minha perninha. Então, venho aqui, ó, com o meu fio. E vamos fazer aquele mesmo processo de trazer a linha aqui pro final aqui para dar início à costura ali no meu trabalho, tá? Fazendo dessa forma, fica bem mais fácil você costurar a sua peça
no seu ursinho. Então, aqui agora, pessoal, a gente vai contar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Na 10ª carreira, posicionando no mesmo rumo aqui da minha perninha, ó, eu vou dar início, então, aqui à minha costura, ó, da minha perninha, pegando aqui no meu ursinho. Então, vamos ver aqui, ó. Então, irá ficar 10 carreiras entre um bracinho e a perninha, tá? Esse mesmo processo, pessoal, vocês deverão fazer do outro lado, costurando a sua perninha e o seu bracinho, tá certo? Cheguei aqui no meu último ponto, passo 2 vezes e desço aqui a minha agulha. Esse ursinho vai estar assim, ó. Tá vendo? Agora, nessa mesma linha que a gente fez, de posicionar o bracinho na linha da orelhinha, tá? Você vai contar da mesma forma que a gente fez aqui, a 3ª carreira, e vai fazer a costura. Depois conta 10 carreiras e coloca a perninha, tá certo?